Olá a todos, você está na Constante TV, nosso programa voltado para a discussão, reflexão sobre temas de ciência, filosofia, apologética e a sua relação com a fé cristã. Eu sou o professor Kelson Mota, junto com o Dr. Jonatas Nunes, estaremos apresentando as muitas dimensões de uma fé que pensa, de uma razão que crê. Sejam bem-vindos ao Crer e Pensar. É isso mesmo, pessoal. E hoje nós temos um programa especial. Além do professor Kelson como químico, nós temos também o professor Joel Aparício Passos. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele para vocês conhecê-lo melhor. Então, o professor Joel, ele possui graduação em Química pela Universidade Luterana do Brasil, feita em 2002, tem doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2012, com ênfase em síntese orgânica. Então, a área dele é voltada para a química orgânica, né? Então, ele tem também experiência na área de química, em indústria química, na área de educação química e tecnológica. Também ele tem experiência em síntese orgânica e tem atuado principalmente nos seguintes temas: cristal líquido, anéis heterocíclicos, isoxalínicos. Depois você pode falar melhor sobre isso. Polímeros, copolímeros, líquidos cristalinos, semissíntese de produtos naturais, provenientes de plantas amazônicas. Então, atualmente, o professor Joel ele é professor efetivo, né, da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Então, é um prazer ter o senhor conosco. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer é meu, é uma satisfação estar aqui. Espero poder contribuir um pouco aí com essa área tão interessante, né, que é o design inteligente e relacionar com a química orgânica. Uma pequena correção, meu nome é Joel Aparecido. Desculpa. Né? Realmente. E aquela palavrinha que teve dificuldade é isoxazolina. Né? Isoxazolina. É um heterocíclico. É quase um trava-línguas. Sim, com certeza. Como físico, não sou muito familiarizado com esses termos químicos. Mas, professor Joel, você fez seu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, considerado um dos centros de excelência na área de química, e eu sei que você fez em cristais líquidos, né, uma parte de semissíntese. Pode explicar um pouquinho só para nós como foi o seu doutorado, para a gente poder entender qual é a sua área de atuação específica? Sim. Eu iniciei nessa parte que está escrito no mestrado, então eu fiz tanto o mestrado quanto o doutorado, né, lá. E essa parte que está escrito é bem interessante, porque normalmente a gente lembra de 3 fases da matéria: sólido, líquido, gasoso. Mas entre o sólido e o líquido, nós temos o cristal líquido, que ele tem propriedades de líquido, ou seja, tem uma certa fluência, mas é possível você manejar a matéria de maneira tal, ou moléculas, para que ela tenha também propriedades de sólidos. E aí, com isso, possibilita muito da tecnologia que nós temos hoje, né? Os LCDs, por exemplo, são misturas de cristais líquidos que possibilitam, quando a luz passa por esse cristal, você consegue as imagens que se tem hoje em telas de televisão, telas de celulares. Então, muito dessa tecnologia está ligado ao cristal líquido. Claro que existem outras tecnologias, mas tudo iniciou com o cristal líquido. Então, a gente trabalha e basicamente a gente tem ali a fluidez, né, do líquido e as propriedades ópticas do sólido. Então, é quase uma semifase ali. É uma semifase. Na verdade, nós chamamos isso de mesofase. Uma mesofase. Mesofase, até a terminologia adequada é mesofase. Aí tem mesofases mais próximas do líquido, né, em termos de fluidez, e mesofases mais próximas do sólido. Então, a gente divide aí as mesofases para procurar entender, né? E é claro, daí elas têm aplicações diferenciadas. O LCD talvez a aplicação mais conhecida. A mais conhecida, de longe a mais conhecida. Mas tem outras hoje em dia de alta performance, né, com cristais líquidos. Por exemplo, a temperatura corporal também, você pode nós temos termômetros, inclusive, e esses termômetros que coloca, né, na pessoa e ele muda de temperatura, é basicamente o cristal líquido. Aqueles imediatos, não? É basicamente o cristal líquido, porque ele apresenta cores diferenciadas dependendo da temperatura e dependendo da mesofase que o cristal líquido está.
Mas a parte de LCD é o que temos assim de ponta aí, em termos de aplicações. Ela está sendo aos poucos substituída por outras tecnologias, mas ainda está em voga aí. Ah, legal. Interessante, professor. Então a gente pode ver aí aplicações tecnológicas, né, da química. Mas eu pergunto do senhor, a química está só nessa parte tecnológica ou o senhor acha que a química está em toda parte ao nosso redor? O que o senhor acha? Olha, na verdade, quando a gente começa a ensinar química, a gente fala que química é tudo, né? Claro que é um pouco um exagero, mas se você for olhar, a química está em praticamente tudo. Onde tem átomo... A gente vive no universo material, né? Onde tem átomo, tem química. Nós vivemos no universo material, como o professor Kelso diz. Então, é difícil não ter química, não achar a química no dia a dia. Então, química, assim, tudo tem química. Falando em termos materiais, a química é uma manifestação da química. É a área de estudo que pode estar auxiliando no conhecimento. Muito bom. Professor, hoje um assunto que a gente vai conversar é um assunto sobre a relação de química com design inteligente. E tem uma área dentro da química, que é a evolução química, ou teoria da evolução química da vida, que toca diretamente com a sua área de atuação, que é a área da química orgânica. Né? Então, quando começamos a pensar assim, a origem da vida, como é que a vida se originou, nós vivemos no universo material. Então, não dá para existir vida sem sistemas orgânicos altamente complexos, ordenados. Né? Então, nesse aspecto aí, é possível pensar numa origem da vida de forma completamente casual, sem envolver a química como nós entendemos com as regras que nós temos, porque essa é a ideia hoje em dia, né? Você tem uma reação casual, aleatória, em algum momento do passado, essas reações se concatenaram e deram origem a toda essa complexidade de sistemas bioquímicos, biológicos. É possível a gente pensar algo assim? Não é possível, porque depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, né? A química, ela tem as suas leis. Basicamente, eu gosto, como químico orgânico, eu gosto de pensar em movimento de elétrons, e essa movimentação de elétrons é que fazem com que haja a formação de ligação, quebra de ligações, e isso é algo, vamos dizer assim, não é aleatório, é bastante dirigido, e nós temos um nível de compreensão muito alto nesse sentido. E o que a gente vê é quando um sistema é deixado por si só, não se obtém os resultados que se encontra em sistemas biológicos complexos. Tá? Existem certos caminhos que devem ser seguidos e que, deixado ao natural, uma reação por si só, as leis que regem a química, né, elas não dão respaldo para a evolução química, que dizem, tanto que eu gosto da frase, né, quem defende evolução química não conhece de química, essa é a verdade. Ou seja, além de todas as leis, né, envolvidas nessas reações, existem as condições ideais, né? Não é de qualquer jeito que a coisa acontece, né? Você precisa ter um conjunto de condições ideais para que aquele fenômeno, aquela reação aconteça. Né? Isso, e a minha área é síntese, né? Então, na área de síntese, você precisa pensar muito bem no experimento para levar a um determinado produto. E, na verdade, as variáveis que podem fazer com que você não tenha sucesso, eu digo que na área de síntese é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, às vezes nem fura, né? E às vezes não fura, na verdade. Então, não é simples, é uma área muito dura, e com resultados de muito suor, necessita de muito trabalho e muito suor para você conseguir. Às vezes, reações, inclusive, que você acha que são óbvias, você vai para o laboratório e nada acontece. Professor, talvez quem esteja nos ouvindo não saiba direito assim, o que seria química sintética, semissíntese ou síntese orgânica. Só pode definir rapidinho o que faz um químico sintético orgânico, o que seria para obter? Então, basicamente, o químico sintético, ele
busca reagentes, normalmente orgânicos, né, que é a nossa área, e aí a partir dá condições necessárias para que esses reagentes virem produtos, que esse é o objetivo de qualquer reação química, você levar ao produto. Aí, mas falando em termos de semissíntese, na semissíntese você parte de algo natural, ou seja, extrai de uma planta e faz alguma modificação nela para levar a um produto desejado. Mas por que não fazer direto sinteticamente? Porque muitas vezes aquele substrato, aquela substância tirada da planta, é muito difícil você fazer ela totalmente sintética. Então, a semissíntese, basicamente, ela busca um atalho. Ao invés de eu tentar fazer múltiplas reações que vão ter rendimentos bastante problemáticos, e já adianto que na química orgânica as reações, os rendimentos são baixos, Às vezes se espera rendimentos de 90%, 95%, não, é 60%, 40%, 30%, 20%, dependendo da área, você tolera um rendimento de 15%. Né? Porque não é simples, na verdade não é simples. E aí na semissíntese você tem um atalho. Então, com algumas modificações, você chega num produto desejado. O químico sintético orgânico, no final, é quase um engenheiro. Ele quer o produto final, que é um prédio, e ele tem que elaborar todas as etapas. Né? Todas as etapas. Quando a estrutura é muito complexa, a gente chama isso de síntese total. Então, parte dos reagentes primários e leva para essa estrutura complexa. Mas tem alguns químicos complicadíssimos. Eles começam muitas vezes com quilos de reagentes e terminam com miligramas. Então, isso acontece muito. Eu preciso ter uma molécula biológica de interesse. E eu preciso mostrar como sintetiza ela. Então, se faz uma síntese total. Mas você vai começar com quilos, vai trabalhar com frascos enormes no começo, para trabalhar com frascos minúsculos no final e falar, consegui a síntese total. Mas o rendimento dezenas de etapas nesse meio, né? Até chegar lá. Até, às vezes, 30, 40 etapas. Em outras palavras, né? Por trás de tudo, imperceptivelmente, a gente já está vendo o conceito de ter um projetista por trás, né? Não, tem que ter. Alguém tem que ter um projetista com para certeza. poder. A síntese total mostra bem isso. Não é algo trivial você chegar numa molécula ela não precisa ser muito complexa, não. Tá? Uma molécula relativamente simples. Não é muito trivial chegar nela. Acho que é isso que é importante, né, esclarecer para os ouvintes, né? Muitos, principalmente os naturalistas, acham que só por ter os ingredientes já é o suficiente para se chegar num certo produto, né? Então, o professor está deixando claro que não é bem assim, né? Não, eu acho que dá para contar nos dedos quem trabalha com síntese total no mundo. No mundo, né? Dentro da nossa área de química, o pessoal de síntese, semissíntese, são poucos. É um trabalho muito árduo para conseguir poucas coisas, mas uma parte da indústria farmacêutica depende da semissíntese, né? E ninguém faz ao acaso a semissíntese. Né? De jeito nenhum. E isso para gerar, comparativamente com a vida, moléculas extremamente simples, né? Simples. Olha só que incrível. Com certeza. E aí, mas, professor João, como é que começou essa história da química orgânica até o ponto de nós chegarmos a falar um pouco sobre vida? Como é que começa a química orgânica nessa história das reações orgânicas? Como é que a gente pode linkar isso com o design inteligente? Então, a química orgânica, a química orgânica começa, na verdade, ela começa a ser, em termos de ciência, né, ser falada, né, lá com o Kekulé, né? Ele iniciou tentando decifrar essas substâncias que saíam dos seres vivos. Ele criou uma teoria chamada teoria da força vital. Né? A gente tem um slide sobre isso. Isso, tem um slide ali, seria interessante colocar ali. Se a gente consegue ver esse slide sobre a teoria da força vital, a ideia de que as coisas tinham vida em si mesmo, né? É isso, que você só conseguia esse tipo de substância a partir de seres vivos. Então, ele cunhou a teoria da força vital lá em 1807, ao Berzelius, John Jacob Berzelius, né? E o Berzelius, só para abrir aí e falar em termos de ciência, ele era uma sumidade naquele dado momento. Ele trabalhava com eletroquímica. O grupo dele descobriu vários elementos da tabela periódica. Então, ele era uma autoridade em termos de ciência, né? Então, imagina a força de uma teoria tendo atrás
um cientista altamente renomado, que tinha e era bastante profícuo na área de... Era o paradigma da época, né? Um paradigma da época, com certeza. Mas isso assim, ó, depois, em 1828, como está ali no slide, um aluno dele de doutorado acabou derrubando essa teoria da força vital, fazendo um experimento simples, reagindo um cianato de amônio, que é um composto inorgânico, e chegou na ureia, que é um composto orgânico, né? E nesse caso, é claro, assim, a teoria da força vital caiu assim do dia para a noite? Não. Ela demorou. Muitas pessoas tiveram que haver outros experimentos e a ciência, né? A história da ciência nos mostra que muitas vezes certas teorias elas só morrem porque os seus defensores morreram. E aí os novos que chegam não abraçam essa teoria. E aí então, mas não é assim. Você tem uma nova teoria, tem uma teoria melhor, a teoria anterior ela não cai assim tão automaticamente. A gente tem essa ideia da ciência, né, que é tudo concatenado direitinho. Boa parte das vezes são acidentais, às vezes são casuais. São casuais, às vezes são pessoas que um aluno às vezes cometeu um erro no laboratório e de repente surgiu algo totalmente novo, né? E uma teoria, também a gente tem essa ideia aqui, não, a ciência ela está na vanguarda, ela está aberta para as novidades. Não, a ciência é uma construção humana com as falhas de todo humano e eu sempre, né, coloco, né, que a verdadeira na verdade o que move a ciência não são as certezas, são as dúvidas. Exato. Né? Exatamente. É você falsear, né? Ciência que se torna, vamos dizer assim, uma teoria que não pode ser questionada, ela deixou de ciência. Ela deixou de ser ciência. Por essência já Isso não é mais. É muito comum. Teoria. Você vai ter aqueles que defendem a teoria vigente e aqueles que estão chegando com novos dados e até ou tentando melhorar ou até dizendo, não, essa teoria não tem como explicar, que foi o caso da teoria de força vital cunhada por Berzelius. Era engraçado se ele não tivesse morrido, tivesse outras pessoas que estivessem dando apoio, possível tivesse levado muito mais tempo, né? Com certeza, muito mais tempo. E até eu quero destacar uma teoria, né, acertada, a diferença que ela faz. Porque se nós tivéssemos ainda com a teoria da força vital, não teria sentido falar em síntese orgânica. A síntese orgânica não seria uma área. A minha preocupação seria somente trabalhar com plantas ou seres vivos para extrair as substâncias ativas. Porque diante dessa teoria, não tem sentido você querer produzir algo que é extraído num ser vivo, seja uma planta, seja um ser vivo, porque a teoria da força vital ela me impede de fazer isso, porque sem força vital, eu teria que criar força vital no laboratório para fazer uma reação. Gente, nós estamos aqui com o professor Joel Aparecido Passos, no programa Creio em Pensar. Vamos ter um pequeno intervalo e já voltamos. Fique conosco. Olá, estamos de volta no programa Creio em Pensar e hoje estamos com o Dr. Joel Aparecido Passos, especialista, doutor na área de química orgânica, semissíntese, e a gente gostaria de continuar a nossa conversa. Professor, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. É um prazer. Professor, na nossa conversa nós vimos como é importante a química orgânica para vários aspectos, né? Não só no sentido orgânico, né, da vida, mas até o inorgânico a gente vê como é importante a conexão, né, com a química orgânica. Mas tem outro ponto também. Qual a importância de se estudar a química orgânica no que diz respeito à teoria do design inteligente? Sim. Primeiro que a orgânica, ela, além da química envolver tudo, a orgânica envolve basicamente tudo que tem vida, porque nós somos vida à base de carbono, né? Então a química orgânica se preocupa como formar substâncias orgânicas, ou seja, substâncias à base do carbono, moléculas, biomoléculas, né, etc. E
o conhecimento da química orgânica mostra que a complexidade que se tem no meio biológico, ela não é algo aleatório, é algo pensado. Então, porque de tudo que a gente conhece em termos de química orgânica, a gente vê que quando se deixa algo sem um direcionamento, você não consegue chegar num bom produto, um produto que vale a pena. E aí, então, no meio biológico, isso que a função é extremamente específica e pequenas mudanças podem fazer toda a diferença, mais ainda. Então, há um link muito forte entre o conhecimento da química orgânica e o design inteligente. No final das contas, a química orgânica mostra assim, que é necessário design para se ter função. Design, planejamento. Quais são as moléculas orgânicas que fazem a vida possível, professor? Nós temos aí, né, as proteínas, né, a começar no básico, né, os aminoácidos. Temos os açúcares também, que são extremamente importantes para que a vida seja possível. Sem o açúcar, sem a glicose, não há energia no organismo. As gorduras, os lipídios também. Então, basicamente, sem eles não há possibilidade de vida. E esses são focos de estudo da química orgânica. O senhor falou agora sobre aminoácidos, né? Tem um experimento muito conhecido, né, que dizem que a partir do inorgânico se gerou essas moléculas chamadas aminoácidos. Então, com isso, eles acham que, pronto, é possível do inorgânico aleatório se produzir o orgânico, no caso, os aminoácidos. Estou falando do experimento de Urey e Miller, né? O famoso experimento da atmosfera primitiva, né, com alguns gases ali, com descargas elétricas, né? E aí, com isso, teve como produto os aminoácidos. Então, o senhor, que é como químico orgânico, pode explicar por que esses aminoácidos são bem diferentes dos aminoácidos que nós encontramos na vida? Na verdade, assim, esse experimento, né, de Miller, inclusive, tem todo um design ali, né? Ele criou aí, uma situação, ele gerou, e ele também se certificou que o meio não fosse oxidante. Se tivesse oxigênio, ali, tudo aquilo que se formou, porque aminoácido é aminoácido, tá? Exato. Mas, então, ele conseguiu formar alguma coisa? Conseguiu. Mas o meio não era oxidante. Se tivesse oxigênio ali, a história seria outra. E hoje já se prova geologicamente que o nosso meio é oxidante há muito tempo a partir do oxigênio encontrado nas rochas. Então, no final das contas, ele quis reforçar, né, uma narrativa e quis demonstrar algo, mas tem muita coisa a ser explicada ali. E aí a gente vê de novo. No final, ele só conseguiu porque ele teve uma mente pensante por trás. Ele não simplesmente, vamos replicar a Terra primitiva. Mas essa Terra primitiva que ele tentou replicar, ela não existe, nunca existiu. Para quem não está familiarizado com o termo, o famoso experimento de Urey e Miller aconteceu na década de 50 do século passado, onde um estudante de doutorado ele criou todo um aparato, uma vidraria em laboratório, colocou ali dentro alguns gases, nessa vidraria ele colocou descargas elétricas pesadíssimas e aquilo ficou descarregando por mais de 2 semanas, e ao fim dos quais apareceu uma borra avermelhada, e ele foi analisar essa borra, e ali ele encontra alguns aminoácidos, né? Alguns compostos orgânicos não tão complexos, mas complexos o suficiente. E dali em diante disseram, você viu, a vida veio do inorgânico, não tem Deus na jogada, tudo ali aconteceu do jeito natural, ao acaso. Mas o professor já acabou de dizer assim, até aquilo ali precisou de um design, né? Porque ele teve que projetar todo o sistema, colocar só alguns tipos de gases. Agora, curiosamente, ele não colocou oxigênio, né? Por que mesmo, professor? Porque ele sabia, né? Se ele colocasse oxigênio, nada daquilo daria certo. Ou o experimento dele já nasceria morto, né? Porque então, nesse caso, ele teria a oxidação daquelas moléculas naquelas condições. Então, houve design ali e ele imaginou que não fosse oxidante, mas hoje está comprovado que se houvesse essa terra primitiva, ela seria oxidante com certeza, desde sempre. Esse experimento já caiu em descrédito faz muito tempo. Há muito tempo. Né?
Mas, estranhamente, nos livros você encontra isso, ainda, até hoje. Né? É aquilo que a gente comentou há pouco, né? Que uma teoria, ela só morre quando os seus defensores eles morrem e não aparecem novos defensores. Né? E essa teoria, infelizmente, não somente ela tem novos defensores, como ela é recauchutada. E certas, vamos dizer assim, certas partes da teoria que não têm sentido, elas são trazidas para o leigo como se aquilo, vamos dizer assim, como a narrativa naquele momento foi boa, vamos manter ela, vamos continuar trazendo ela. Né? É uma forma de manter a teoria, mas mesmo que de uma forma, mas assim, indigna até. Sim. Isso é um jogo de narrativa ideológica que nós tivemos, né? E essa ideologia, ela tem nome, viu? Essa ideologia se chama naturalismo materialista. Nós vivemos isso há mais de 150 anos aí, e que praticamente tudo que nós temos de ciência, principalmente voltado à origem da vida, à origem do universo, ela passa por esse filtro aí, esse filtro de ideológico, em que se diz assim, tudo aconteceu ao acaso, com tempo suficiente, sem ter um propósito específico, a coisa vier a existir. Né? Mas eu fico pensando que Miller também não colocou oxigênio por um problema muito simples. Bem grave. Que estava cheio de descargas elétricas na vidraria dele. Se coloca oxigênio Imagina aqui, o oxigênio ali, explode na hora. Com certeza, a segurança é importante no laboratório químico, né? Só que para isso a Terra antiga não tinha que ter nada de oxigênio. Né? Aí matou. Mas é estranho que ficou essa história por mais de 30, 40 anos no status vigente de que provamos finalmente que a vida não precisa de um Deus, não precisa de um design, não precisa de uma direção. Só um detalhezinho em relação a isso. A palavra fóssil vivo. Fóssil vivo. Mas se é fóssil, como pode ser vivo? Estranho, né? Então, nós temos aí, por exemplo, o selacanto, que foi considerado há milhões de anos atrás extinto, de repente apareceu nadando no fundo do mar. E temos outros, se a gente for procurar, dá para fazer, eu acho que dá para fazer, inclusive, todo um programa falar sobre os fósseis vivos. É uma terminologia onde você está fazendo, você está ajustando, tipo assim, mas era um fóssil, teoricamente. Agora eu achei. E agora? Minha teoria está... é um fóssil vivo. Então você vai simplesmente alongando aquela ideia de você pegar uma teoria e sempre fazer, eu até digo assim, imagina uma casa cheia de puxadinho. Você constrói um cômodo, aí você faz um puxadinho aqui, outro puxadinho ali. É assim uma teoria que ela, ao invés de você melhorar ela, você simplesmente vai tirando o puxadinho. Então é um fóssil vivo, é um experimento que a gente sabe que não é correto, mas mesmo assim vamos soltar para a população leiga, e aí é cheio de... Não largam outras palavras. Não. Já você tem uma favelinha, né? Teoricamente falando, em termos científicos. Claro. Sim. Mas vamos voltar um pouquinho à questão da química orgânica. Né? Quando nós estamos falando de reações orgânicas, nós estamos falando de mecanismos de reação. Né? Quais são os mecanismos que são necessários para que um composto fosse sintetizado? Vamos até dar uma colher de chá para os naturalistas. Né? Fosse sintetizado naturalmente, ao acaso, para formar uma substância um pouco mais complexa. O que se pode falar sobre isso? Então, a parte de, até digo assim, no estudo da orgânica, a linguagem é mecanismo de reação. E o mecanismo de reação é nada mais, nada menos de um modelo, uma teoria passível de ser melhorada, é claro, como toda e qualquer teoria, mas a melhor explicação de como uma reação ela vai acontecer. Né? Mas sempre pensando em termos de movimento elétrico. Inclusive a gente vai lá, põe no quadro, demonstra como esses elétrons eles se movimentam, né? Uma área de alta densidade eletrônica normalmente reage com uma área de baixa densidade eletrônica, e o inverso não é verdadeiro. E aí então tem vários mecanismos, então o mecanismo de adição, né? A eletrofílica, mecanismo de reação de substituição, de eliminação, né, reação com ácidos carboxílicos. Então são vários mecanismos que para chegar num determinado produto vai depender
dos reagentes que se tem, né, e dos produtos que se quer chegar. Você estava falando comigo sobre reação de eliminação, né? Você tem até uma imagem para isso. Isso. Tem um slide sobre isso, né? Vamos dar uma Você coloca para nós o slide sobre o mecanismo de reação de eliminação. Vamos ver aqui na tela. Eu acho que é o slide. Isso, esse aí já é interessante pensar nele, né? Por exemplo, quando nas reações de eliminação, por exemplo, formam duplas ligações, que nós temos no nosso organismo, no meio bioquímico, muitas duplas ligações, principalmente, né? E o que eu gostaria de chamar a atenção é que a dupla ligação, ela tem a ligação sigma, que é uma ligação onde os orbitais moleculares eles estão se sobrepondo de forma frontal, e a ligação pi, que é uma ligação mais frágil e mais fácil de quebrar. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, então nós podemos ter grupos do mesmo lado, que é chamado isômero cis, e grupos de lados opostos, que são chamados isômeros trans. E isso não ocorre facilmente. Eu preciso de bastante energia para que essa ligação quebre. Por exemplo, eu tenho cis, para chegar no trans, essa pi tem que quebrar e ela tem que se religar de novo com os grupos lados opostos, né? Então, e quando normalmente faz uma reação de eliminação, a tendência é que os grupos volumosos eles fiquem de lados opostos, ou seja, a tendência é que eu tenha uma dupla trans. Mas por incrível que pareça, as duplas ligações no meio biológico, elas são cis. Ou seja, elas vão, em termos energéticos, em termos cinéticos, termodinâmicos, elas vão contra o que a termodinâmica e a própria cinética de uma reação que você faz no laboratório. Tá? Ou seja, deixada ao acaso, o normal seria trans. Seria essas duplas, esses grupos volumosos estarem em trans, opostos uns aos outros. Ou seja, mais estáveis, de certa forma. Né? Minimizando a energia do sistema. Né? E o que a gente tem é justamente isso. Então, quando se fala em gordura trans, né, hoje se sabe que existem, por exemplo, óleos vegetais, tem problema de gordura trans. E tem a ver, realmente está diretamente ligado a problemas cardiovasculares. Hoje se sabe, mas há tempos atrás, as pessoas se alimentaram de muita gordura trans e tiveram problemas de saúde, mesmo. Então, e por quê? Porque a gordura cis, a gordura natural, ela é cis, né? Mas a artificial, a gente só consegue trans. É só um conceito importante que talvez o público não esteja familiarizado, a questão da minimização da energia, né, que nós de vez em quando estamos comentando aqui, que é um preceito fundamental, tanto na química quanto na física, né, que qualquer sistema ele sempre tende a menor energia. Então, naturalmente, os sistemas tendem a ter esse estado mais energeticamente menor, né, ou seja, energeticamente favorável, e dali ele não quer sair. Então, é isso que quando estamos conversando aqui sobre minimização de energia, nós estamos querendo dizer exatamente isso. Mas o que para mim chama a atenção, Joel, é que se a gente deixar as reações ocorrerem ao natural que diga assim, aleatoriamente, não vai formar os compostos normais, bioquímicos que teriam em qualquer organismo vivo. É uma coisa impressionante. Algo impressionante. Sem um catalisador específico, você não chega, por exemplo, nas reações duplas no produto cis. Ele vai ser, quando formado, o que a gente chama de produto minoritário. O produto majoritário, que é aquele que se forma em grande quantidade, é a disposição dos grupos em trans. Joia. Você tinha falado, tem um exemplo na rodopsina, não é algo semelhante? Isso, temos um slide ali. Tem slide? Vamos ver a rodopsina no próximo slide aí. Então, esse é só um pequeno exemplo, né, de como O slide seguinte, o que nós estamos vendo é... Isso. Aí, nesse caso, o destaque, na verdade, é como o nosso organismo consegue transformar uma ligação cis em trans e volta essa trans para cis. Para você ter ideia, para fazer isso no laboratório, eu teria que fazer um aquecimento a 150 graus Celsius, com um rendimento baixíssimo. Tá? Essa reação
no olho humano precisa ocorrer 100% de cis transformado por trans, mas a novidade não é o cis, o produto cis ser transformado por trans, é o trans voltar a ser cis. Ou seja, da transrodopsina voltar para a rodopsina, que é cis. Mas essa reação faz o que no olho humano? O caminho, possibilita que nós enxerguemos. É um dos mecanismos, a partir da sensibilização da luz, essa molécula, ela sofre essa modificação estrutural, né? E aí é um dos mecanismos que possibilita que nós possamos ver. Basicamente, a imagem vem a partir da propagação da luz. E aí, então, você tem, no caso, tem o cérebro é excitado, né? E, na verdade, quem enxerga é o cérebro, né? Então, você tem elétrons, eletrônicas que fazem com que o cérebro realmente enxergue a imagem. Mas precisa dessa molécula. Eu até brinco, né? Se essa molécula de cis passar para trans e de trans não voltar para cis, vai chegar uma hora que você não tem mais a molécula cis, aí então a tua visão vai acabar sendo prejudicada. Você não vai chegar mais. Mas não é isso que acontece. No nosso organismo tem a luz, quando exposto à luz, o cis vai para trans e o trans tem todo um mecanismo especial, né? Para voltar para cis. Mas o olho humano já está lá, com todo o entorno já bioquímico. Tudo, né? pronto. Né? Se fosse feito em laboratório isso, seria com catalisador trabalhado especialmente, desenhado. Tem toda uma área chamada de síntese assimétrica em que se desenha um catalisador para um determinado fim, mas com baixíssimo rendimento normalmente. Gente, o nosso tempo já acabou, nosso bloco. Impressionante, olha. E agora quem está no exemplo legal. Espere um momentinho, nós já voltamos com Crer e Pensar. Olá, estamos de volta no programa Crer e Pensar. Essa conversa fantástica com o professor Joel, super interessante. Então nós vimos no bloco anterior sobre esse exemplo incrível da rodopsina, né? Dessa mudança na estrutura que é vital para podermos enxergar, né? Mas eu vi aqui também que tem um outro exemplo super interessante, professor, que é o exemplo da metilação biológica. O senhor pode falar um pouco mais? Então, a metilação biológica ela é um exemplo da área do mecanismo estudado na orgânica, que é a chamada substituição nucleofílica, né? A gente ensina normalmente com substâncias à base de halogenados, né? Iodetos, dimetila, por exemplo. Que, em termos, assim, no meio biológico é impensável esse tipo de reação, porque os haletos normalmente não são tóxicos. Né? Dá para mostrar na tela isso daí para a gente ver? Por favor, tá mostrando. por favor, aqui. Então é o que demonstra ali em cima, inclusive, o movimento de elétrons que eu tenho falado bastante, que aquilo é como nós interpretamos e entendemos e enxergamos a nível até molecular. Esses dois pontinhos mentalmente ali, né? falar isso, aqueles dois pontinhos ali. Mas, no meio biológico, que vocês forem perceber, também tem ali um CH3 ali, ó, aquele CH3 tem um enxofre com carga positiva um pouquinho abaixo. Ou seja, o que vocês estão vendo ali, na parte de cima, é basicamente um iodo ligado a um grupo CH3 que a gente chama de metila. E lá embaixo, esse iodo é substituído por toda aquela estrutura extremamente volumosa. Ou seja, vamos dizer assim, a nível biológico, eu preciso de um grupo de saída muitíssimo complexo, tá? Coisa que aquela reação acima, eu preciso de um solvente, né, apolar, ou seja, que não é água. A água não vai resolver o problema ali. Então, há já uma adaptação molecular, né, bastante importante para o meio biológico. E a metilação biológica, qual é importante? Porque ela aciona e desaciona genes. Então, a metilação quanto a acetilação. Então, para que esses genes eles tenham a sua função no DNA, tem até um slide que com o DNA, se puderem apresentar, acho que é logo na sequência, né? Então, faz com que ative ou desative partes dos genes DNA, fazendo com que, por exemplo, até uma pessoa que tem um determinado problema de saúde, pode acontecer que, se for ativado ou metilado ou desmetilado aquela região,
há uma ação daquela parte ali do DNA, e aí vai produzir, Sim. tanto para benefício quanto para malefício para a pessoa. Isso a gente chama... hoje a gente sabe que existem as doenças genéticas, mas existe... a parte de doenças é 5%, basicamente, né, em termos da saúde. Mas existe a epigenética. E, basicamente, a epigenética, esse acionar genes ou desacionar, tem a ver com a metilação biológica ou acetilação biológica. Então, você pode interferir na sua saúde geral, independente da sua carga genética, no seu estilo de vida. E é basicamente uma reação, é um grupo metila que é adicionado no DNA ou retirado, que faz toda a diferença. O que me impressiona é que a metilação ela é relativamente complicada você fazer em laboratório. Parece ser só jogar e reagir. Né? Mas nós temos todo um mecanismo complexo de metilação que ativa e desativa genes no nosso corpo. No nosso corpo. Tá? No meio aquoso. No meio aquoso. No meio aquoso, com toda uma... vamos dizer assim, com um solvente que tende até a atrapalhar esse tipo de reação, outros compostos, e mesmo assim, essa transcrição, esse acionamento desse gene específico, ele ocorre, no final das contas, é um mecanismo relativamente simples. A gente até diz assim, eu estudo orgânica, a gente ensina o simples, mas eu consigo trazer do simples para o complexo, que é o meio biológico, com certas adaptações e certas considerações. Né? Mas a gente consegue explicar sem grandes problemas e saber até onde vai funcionar e aonde não funciona. Incrível. Como se fosse um gatilhozinho ali, acionando, desativando, e tem fatores ambientais envolvidos na epigenética. De alguma forma a gente melhora ou piora isso daí. Hoje a gente sabe, né? Não é só a carga genética. Não é só a carga genética. A epigenética, 95%. Aquela frase que você é o que você come, ela é realmente muito certa. Agora, seria possível esse mecanismo aí, nessa reação de eliminação, isso acontecer ao acaso? Eu sempre fico pensando assim, nós temos uma molécula extremamente complexa, temos RNA, temos DNA, nós temos mecanismos de regulação dos genes a partir disso, uma cascata gigantesca de reações biológicas com produtos orgânicos altamente complexos. Se a gente tivesse que pensar, você como químico sintético, semissintético, quantas etapas seria possíveis pensar para começar lá do zero até chegar a um sistema tão intrincado desse, de reações orgânicas capazes de gerenciar toda uma carga de informação genética no nosso corpo? Muitíssimas etapas. Na verdade, muitas etapas. E essas etapas, mesmo assim, vamos considerar assim que eu tenho partir dos reagentes principais e vou para uma molécula um pouco mais complexa. Vamos considerar que eu vou ter 30 etapas. Essas 30 etapas, para formar alguma coisa lá na ponta, elas teriam que ter altíssimo rendimento. Altíssimo rendimento. Porque se você pensar, não, mas 90% é um bom rendimento. Mas 90% na segunda etapa é 90 de 90. Na terceira... Aí é 90. Se você fizer um cálculo matemático simples, 30 etapas, 90% cada reação, no final não sobra quase nada. Isso considerando rendimentos altos. Para a orgânica é altíssimo. Né? Para a química orgânica é altíssimo. Teria que ser reações muito bem pensadas e, na verdade, assim, com catalisadores especiais para conseguir esse tipo de rendimento. E se houver a possibilidade de ter duas vias, você, naturalmente, essas duas vias uma via vai levar o produto que eu não quero. Mas olha lá, eu tenho que ter reagente puro, né? Ambiente controlado. Controladíssimo. Equipamento específico para fazer isso daí. E ainda um químico inteligente por trás para dirigir tudo. Um químico, vários químicos inteligentes. Vários, né? Porque um é o que faz a síntese, o outro é que fala em síntese assimétrica, ou seja, entende da parte de catalisadores. O outro, são várias especialidades que precisariam se juntar para realmente conseguir alguma coisa que
vale a pena, que valeria a pena. Ou seja, talvez, tal. E às vezes o rendimento no final não vai ser lá grande coisa. Ou seja, não tem como a gente pensar nisso ocorrendo ao acaso. De forma alguma, não tem como. Professor Joel, eu sou químico, eu sou físico-químico, você é químico, o professor Jonatas é físico, numa área que toca alguma coisa da química também. Nós sabemos disso, mas por que cargas d'água o pessoal acha insistem que acontece isso naturalmente, não tem nada dirigindo, não tem um design? Nós somos designers dentro do laboratório, para a gente fazer qualquer coisa em química, é um trabalho enorme. Mas as pessoas continuam dizendo nos círculos acadêmicos que todas as coisas, todas as reações químicas aconteceram ao acaso, com ótimos rendimentos, porque para ter gerado nós aqui excelentes rendimentos, numa terra onde não tem temperatura controlada, onde não tem reagente de altíssima qualidade, onde você não escolhe os catalisadores, onde não tem agentes inteligentes direcionando o processo como um todo. O que acontece? Nós, como químicos, como é que nós conseguimos ver isso? Bom, foi comprada uma teoria aí, né, a teoria da evolução, né, e num certo sentido o que eu vejo é que acaba sendo uma religião, tá? Porque é uma teoria que não pode ser contestada, porque senão levantam altos brados como se você estivesse, né, indo contra um dogma que não pode ser arranhado de forma alguma, mas eles arranham o tempo todo, né? Porque ou ajustam, né? Chega uma teoria nova, chega um dado novo que contradiz, e então eles adaptam, alteram, criam uma palavra nova ou dão uma explicação, né? Uma explicação estranha, mas como vem da boca de um cientista, né? Parece que tem um certo verniz de autoridade e acabam não inovando, não crescendo. Aquilo que eu falei. Se a gente continuasse na teoria da força vital, hoje em dia, a gente ia trabalhar basicamente com medicamento à base de plantas e extraído de animais, porque a teoria da força vital me impede de entrar num laboratório e sintetizar algo que tenha vida. Só se for do meio... Então, por exemplo, a química orgânica não existiria. Ela seria uma química de produtos naturais. A homeopatia está ainda ligada, então, a essa teoria da força vital em alguns aspectos, não? A homeopatia ela trabalha com soluções extremamente diluídas. Na verdade, a ideia de um certo... Você tem um espectro da molécula lá. Então, eles trabalham dentro dessa... Eles dizem que tem que equilibrar as forças. Isso, dessa ideia. Tem algo, né? Mas não, acho que não é o caso da homeopatia. Mas por isso eu digo assim, a derrubada da teoria da força vital nos possibilitou todo o desenvolvimento que nós temos, né? A química orgânica, a química farmacêutica pôde ampliar muito mais em termos de medicações. Então, às vezes, se prender a uma determinada teoria, é difícil você criar um edifício em cima de alicerces que ruíram. Na minha opinião, a teoria da evolução é um alicerce ruído, mas é que está sendo sustentado cada vez mais. É interessante que é exatamente o contrário do que eles nos acusam, né? Eles colocam essas explicações estranhas, né, para tentar justificar essa teoria e nos acusam que nós, quando colocamos o quesito planejamento, é que nós estamos colocando lacunas, quando na verdade nós observamos que são eles que fazem isso, né? Sim, né, são fatos químicos aí, né? Fatos científicos que demonstram que há caminhos que não podem ser seguidos sem uma intervenção. Sem uma intervenção. E se eu olho para o meio biológico, mas eu não consigo enxergar quem está por trás disso, porque no meio biológico ele já está aí, já foi produzido, mas eu não posso olhar um pouco mais atrás? Eu não posso, a partir da base que eu tenho de química, pensar, e se fosse eu fazer isso? Será que eu conseguiria? Como já foi perguntado aqui pelo professor Kelso. Não, nós não conseguimos. Nós conseguimos criar vida em laboratório, com todo o desenvolvimento tecnológico? Nada. Sempre se parte de vida para gerar vida.
mas não precisam nem chegar nesse extremo. As moléculas do meio biológico, as proteínas, há uma impossibilidade química de produzi-las da forma que elas estão. Se você jogar os reagentes e simplesmente dar as condições e deixar muito tempo, você vai ter uma cacaria danada no final das contas, mas nada que se preste. Ainda tem o problema da estereoquímica, né? Com certeza, com certeza. A estereoquímica faz toda a diferença. Nós somos quirais, né? Para quem não conhece, ser quiral, quando se fala em química orgânica, é um carbono ligado a 4 grupos diferentes. Faz com que a gente chama esse de carbono assimétrico e a molécula ela é quiral. E nós somos quirais a começar pelas nossas mãos. A ideia de quiralidade vem das nossas mãos, né? E aí, então, se a gente for olhar, por exemplo, os aminoácidos, todos eles, né? Todos eles são esquerdos. São esquerdos. Tem um slide que você colocou. Tem um slide ali para comentar sobre esse assunto. Slide 13, dá para mostrar para a gente aí? Aí está. Né? Então, esse slide, a ideia é mostrar que a quiralidade ela faz toda a diferença. Tem mais essa problemática. Quando a gente faz no laboratório, muitas das reações que levam a carbonos assimétricos e moléculas quirais, na maioria das vezes a gente consegue produzir as duas. Tá? E para não produzir as duas, eu teria que ter um catalisador assimétrico muito bem pensado, espacialmente, inclusive espacialmente, porque é no espaço que ele bloqueia um lado de ataque do reagente e deixa o outro lado de ataque liberado. Então, tudo isso é pensado para que realmente tenha eficiência numa reação que você teria talvez uma mistura de 50% de cada um. Tá? No nosso meio, no meio biológico, e a gente consegue talvez 99%. No meio biológico, não. Já existe um catalisador especial que leva a só um produto quiral, né? E se levasse ao outro, você impossibilitaria, inclusive, por exemplo, o DNA. O DNA, a forma que o DNA se enrola em torno do outro na forma helicoidal, precisa que todos os aminoácidos, né? Ou só um que não, só uma que ela é aquiral, mas todos aqueles que são quirais precisam ser esquerdos. Que impressionante. E por outro lado, você pode falar, tudo bem, então é tudo esquerdo no nosso corpo? Não. Aí você vai para os açúcares. Olha só. Todos eles são destros. Ou seja, como é que é isso? Um lado, né? Então a gente vê a complexidade, isso aumenta a dificuldade. Não, muito, né? Porque aumenta a dificuldade quando se fala em síntese orgânica. Se torna quase impossível nesse sentido você fazer todos os produtos com uma única estereoquímica específica e gerar. Nós somos estereoquimicamente específicos em todo o nosso corpo, que é um problema em química, porque nós não sabemos como isso aconteceu. Né? Mas o assunto, gente, tá bom demais. Vai longe. Estamos já terminando o tempo. E, professor Joel, eu queria saber as suas considerações finais sobre o assunto alquímica orgânica, design inteligente, o que isso toca para nós cristãos. Então, o design, primeiro eu quero falar, design inteligente é ciência, né? E o design inteligente, como é uma linguagem de ciência, ele indica um design, mas ele não tem capacidade de dizer quem é o design. E não é essa a finalidade da ciência, porque a ciência lida com material, tá? Mas pelo conhecimento que a gente tem da química orgânica, pelo conhecimento que a gente tem das reações e como elas funcionam, e a necessidade de intervenção do químico sintético, o tempo todo de diferentes especialidades, tá? A química orgânica ela mostra que o que a gente tem no meio biológico, né, é fruto de design. Não é inquestionável, é fruto de design. E de forma aleatória, cega, dê tempo, quanto tempo quiser, nada vai acontecer. É verdade. Bom, professor, eu quero agradecer muito a sua presença. Acredito que todos
apreciaram essa conversa de alto nível, nível de meticulosidade impressionante com as suas explicações. Então, só temos a agradecer por isso. E já fica aberto o convite para próximas vezes o senhor estar conosco. Eu que agradeço o convite, né, feito pelo professor Kelso e pela equipe. E é uma satisfação estar aqui. E eu espero sucesso nesse programa e que realmente as pessoas assistam e se esclareçam mais sobre esse assunto, né? E lembrando, eu sou cristão, né? Mas isso não tira a autoridade. Também faço ciência, estudo e ensino ciência, e são linguagens diferentes, mas que se complementam. Exatamente, esse é o ponto. Meus queridos, chegamos ao fim de mais um programa, Crer e Pensar, programa aqui da Igreja Batista Constantinópolis, a nossa Constante TV, e hoje estivemos com o professor Joel Aparecido Passo. Esteja conosco no próximo programa. Nos vemos lá. Até mais. Até mais, pessoal. Um abraço.